A gente vai, né, para o Náutico, 60% de aproveitamento. Tá? Um aproveitamento ainda melhor que o do Ceará, que é o time de pior aproveitamento dos 6. O Náutico em 17 jogos tem 9 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. 19 gols marcados, apenas 9 gols sofridos. Eu acho que de todos os times que a gente viu aqui, é o que menos sofreu gols, viu? Então, a super defesa de Alan Al tá sendo positiva até aqui. Na Copa do Nordeste, uma quarta colocação culposa, né? O Náutico faz uma Copa do Nordeste ruim, mas o grupo é um grupo muito abaixo, né, em relação à pontuação e permite que o Náutico esteja no G4. Está na final do Pernambucano, né, também com uma dose de sofrimento acima do ideal, perdeu o jogo para o Retrô, perdeu pênalti, perdeu 2 pênaltis e precisou contar com muitos erros do adversário para poder garantir a vaga. Tá? E é dessa forma que a gente traz a análise do Náutico. Atos, talvez no seu caso, eu estou na dúvida se no seu caso eu comece com a melhor e pior atuação, ou que eu acho que faz mais sentido, porque é uma pauta, por isso que eu inverto, eu começo com o termômetro de Alan Al. Fred, você destacou que é o time que menos tomou gol, mas claramente, assim, por larga vantagem, é o time que menos fez gols também. Mesmo tendo um campeonato pernambucano, assim, com jogos de time do interior, os famosos times intermediários ali, à vontade para você trabalhar, né? E mesmo assim, o Náutico está aí, só com 19 gols na temporada, assim. 17 jogos, 19 gols, aí é quase... Eu acho que está oscilando um pouquinho o áudio, está captando, não sei se é a distância ou se é algum mau contato. Acho que foi só a sua distância, Atos. Eu acho que foi só a relação de você ir... Pronto. Eu estava falando que Fred destacou tomar poucos gols, mas faz muito pouco também. Assim, 17 jogos, 19 gols, assim, média de quase um por jogo, e o Náutico não está jogando a Série A, não. O Náutico está jogando o Campeonato Pernambucano e a Copa do Nordeste. O termômetro, para mim, é praticamente o pior possível, assim. Está 10% aí. Porque o Náutico, ele tá no G4 da Copa do Nordeste e ele tá na final do Pernambucano, assim, por 2 milagres. O quarto lugar da Copa do Nordeste é só ver o que aconteceu na última rodada. O Náutico perde o jogo pro River do Piauí em casa. Lembrando que já tinha perdido em casa para o Botafogo da Paraíba. E teve que torcer para todo mundo do grupo perder, assim, numa rodada. E todo mundo perdeu. Todo mundo perdeu, o Náutico ficou em quarto lugar. É um quarto lugar, assim, na base do milagre. Milagre esse, que talvez não seja menor do que o que aconteceu no jogo contra o Retrô, que faz tá aí, ó, esse verdinho aí, da final do Campeonato Pernambucano. Foi o jogador do Retrô, assim, de forma inexplicável, perdeu um gol inacreditável. Enfim, a gente já comentou aqui nos últimos programas, mascote só com o Robson Reis diante dele, assim, completamente batido. E mesmo assim, não conseguiu fazer o gol. Então, eu coloco o termômetro de Alau em 10%, só para não cair em incoerência de colocar 0. Fica em 10 aí. Se a pior partida foi essa contra o Retrô, né? Por tudo que simbolizou, ou as derrotas em casa para River, para Botafogo, como é que dá para situar? Porque eu acho que tem uma carga simbólica muito grande na derrota para o Retrô, né? Mais até do que na derrota para o River, para o Botafogo. A derrota para o River e para o Botafogo, assim, é bem vergonhosa, porque não deveria acontecer. O Náutico jogou mal as duas partidas, bem mal, na verdade. Mas os adversários, eles tiveram uma produção limitada. Foi muito aquele tipo de jogo de uma bola. No caso do Botafogo, é praticamente nenhuma. Porque o Náutico deu o gol pro Botafogo, assim, que se dependesse do Botafogo, a bola não ia nem chegar, assim, perto do gol do Náutico.
O River foi mais nessa característica de jogou por uma bola, talvez teve ali mais uma segunda chance também, mas aproveitou a sua chance, fez o gol. Mas o jogo do Retrô é diferente desses jogos. O jogo do Retrô, o Náutico foi massacrado assim, o Náutico abdicou de jogar, o Náutico não tentou implementar nada na característica do treinador, mesmo que essa característica seja até criticável, mas nem isso aconteceu. E o Náutico foi massacrado e passou na base do milagre. Não só pelo que eu citei do mascote lá, o atacante do Retrô, mas também se você for considerar os pênaltis. O Náutico passou nos pênaltis, pô, sem o goleiro pegar nenhum pênalti. O adversário perdeu 3 pênaltis sem o goleiro tocar na bola. Então, é quase que um milagre assim, o Náutico tá nessa final. Rapaz, chegou no Náutico, o clima chega pesou. Não, porque eu tô prestando muita atenção aqui. Porque Atos tem uma característica que muita gente fala que eu tenho, que é, de repente, vem o ponto final, assim. Ele joga uma frase forte, talvez não tivesse na hora de acabar, mas ele percebe que a frase é boa. Eu acho que uma coisa que precisa ser dita ainda sobre o Náutico, tudo bem que vídeo de bastidores geralmente sai só quando o time ganha, então tá tudo... Mas Alan Aldo deu parabéns pela atuação do grupo, assim, no vídeo de bastidores. Pô, mesmo que tá cobrando lá, diz, ó, galera, a gente pode ser melhor do que isso aqui hoje, passamos, cumprimos a nossa missão, cumprimos a nossa meta aqui, mas assim, o vídeo de bastidores que a TV Timba, que, enfim, com imagens, pelo menos o que foi editado, é claro, passa um grauzinho de satisfação que é inaceitável. É o proforme, Cássio. É o proforme pro grupo. Mas não precisa, mas é o proforme, que é o piloto automático, não precisa existir para tudo, não, pô. Assim, cara, galera, hoje é dia de celebrar e tal, a gente não foi o nosso melhor dia, mas mesmo assim conseguimos, é dia de celebrar, amanhã volta para o trabalho, volta a fazer, tentar corrigir os defeitos, melhorar e chegar, meu irmão, chegar no nível muito melhor, porque a gente tem condição de fazer isso na final. Não, mas já estava tendo um grau de satisfação pelo jogo contra o Retrô e não dá, pô. E os jogadores, sobretudo porque os jogadores absorvem. Os jogadores acham que o treinador está falando o que aconteceu mesmo. E assim, os caras, não, o trabalho foi... A gente fez a nossa parte aqui e tal. Cássio, eu não dou parabéns para Alan Aldo ontem. Nem pelo... Não, foi ele que deu. Ele deu pro elenco. Não, só pra, foi ele que... Ele recebeu. Não é o elenco dando pro professor. Tu hoje não foi foda. Não é assim não, pô. Assim, é ele... Poderia acontecer isso. Porque ontem foi o aniversário dele. Eu não daria parabéns nem pelo aniversário dele. Atos. Tá abaixo do que você imaginava, eu vou dar uma de frente agora. Atos. Tá abaixo do que tu imaginava, tu não tinha expectativas em relação a Alan Aldo? Não, tá muito abaixo. Eu tinha expectativas. A piada que a Atos está contando, porque eu acabei de ver aqui, veja só, a piada é muito boa porque realmente era o aniversário dela Aldo. Tipo, não é força de expressão, realmente o aniversário do professor do Náutico é 17 de março, que foi a data do jogo. Então, essa dizer que não daria parabéns nem no aniversário, ela se aplica de forma inacreditável, porque realmente era o aniversário do professor Alan Aldo. Quando ele chegou em casa, ele foi comemorar. Eu espero que a música tenha sido para você. Não começa com parabéns, não, porque não merece parabéns pelo dia. Já começa no para você. Agora, um bom capitão, viu, Cássio? Um bom capitão do time, na hora que Alan Aldo chegasse, disse assim, ó, parabéns aí, tá, pela atuação. Meu professor, parabéns pro senhor pelos seus anos de vida, tal. O bom capitão agrada, né? Um Ronaldo, um Thiago Lopes, pelo amor de Deus, na hora dessa, professor, puxava a palavra para você. Puxava a palavra. Olha só, se Thiago Lopes já estivesse no Náutico, primeiro que já estava aqui. Já estava aqui, ó. Já começa aqui, ó. Alan Aldo contratou um melhor amigo. Atos está batendo muito nele, ele trouxe um melhor amigo. Ó, eu tenho um amigo meu que trabalhou muito em futebol e tinha muito esse contato com um elenco de vestiário. Ele dizia que todo jogador ruim
é um cara da porra. O cara nota 10, porra. São as melhores pessoas. Os piores jogadores são as melhores pessoas. É de bom convívio. É um cara legal. Meu irmão, são nota 10, 100%. Sempre é o esperronha. Veja, não Irmão, tinha um no Kaique- esporte, que era quem Kaique era organizava churrasqueiro, tudo, porra. É isso, não é isso? É, E o Pirlo, não era quem organizava as coisas também? é. As infra. Bruno, goleiro, que passou do Santa, que era do ex-Palmeiras. Até hoje tem torcedor do Santa que diz que ele foi decisivo pro acesso de 2015. Ele foi decisivo no vice-campeonato do troféu Chico Sainz. Não, ali foi, total. Mas até hoje tem torcedor que fala sério, que ele foi decisivo no acesso porque ele era um grande motivador. Tá vendo? Atos, melhor jogo do Náutico do ano. Fred, estava pensando nessa pergunta, sabendo que você me faria. Eu acho que é Náutico 3-1. Acho que foi 3-1 o jogo. 3-1 contra o Maranhão. Fora de casa, né? Fora de casa. Foi o melhor jogo mesmo. Muito pelo primeiro tempo. O segundo tempo foi, assim, caiu muito, mas dá para colocar na conta. É porque, veja só, daria para colocar na conta, porque quando o time faz 3-0, você administrar o resultado é a coisa mais natural que existe no futebol. Apesar de que o desempenho ruim do segundo tempo não veio muito por causa disso. Veio por causa de uma bagunça mesmo que Alan Al promoveu no time, com algumas mudanças. E foi... Assim, o time atuou muito mal no segundo tempo. Um outro jogo que eu pensei assim em colocar, mas também tem o mesmo tipo de recorte, e aí foi o contrário. O primeiro tempo foi ruim e o segundo tempo foi bom, foi o jogo dos aflitos contra o Retrô, que o Náutico venceu por 1-0, dado também as limitações para esse jogo. O Náutico estava sem Paulo Sérgio, com alguns desfalques no ataque, mas eu ainda fico com o Náutico 3-1 contra o Maranhão. Os melhores jogadores, Atos, do time até aqui na temporada. O melhor jogador é Paulo Sérgio, sem sombra de dúvidas. O mais inteligente também. É total, é o famoso jogador de futebol, como diria João Grilo. Grilo falou isso umas 50 vezes. Grilo, mais pra lá do que pra cá, falou isso 50 vezes no meu ouvido. Afogados. Se ele tivesse vindo ano passado, quando ele saiu lá da confusão lá na África. Sudão. Lembra quando os jogadores estavam no Sudão? Eu disse, rapaz, pro Náutico ia cair com uma luva. Foi uma função ano passado que faltou muito ao Náutico que ele teria resolvido. Esse jogador que tá agora, esse Paulo Sérgio de agora, nesse momento, Cauê, assim, fez com você. Tô dentro. Seria um jogador que pudesse, não podia ter colocado na outra Série B. Agora, o jogador daquele momento eu não sei, porque afetou muito ele, sabe? Inclusive, isso foi avaliado na contratação. Até porque o Náutico contratou ele, teve 2 momentos para fazer a contratação. Teve um momento um pouco ali no meio da pré-temporada, aí não conseguiu, acabou indo para outras opções. Até o jogador saiu, né? Foi o tal do Danley, que estava vindo da Chapecoense. Aí o Náutico foi na segunda tentativa nele e conseguiu trazer. Mas foi avaliado muito ali pelo Náutico também que esse período do AVC, a cabeça dele estava muito afetada e eles estavam contando com uma melhora do atleta nesse aspecto. Vamos lá. Patrick Alain, segundo. Patrick Alain é o segundo. Patrick Alain é porque, assim, Paulo Sérgio, ele trabalhou aí com um pouco de expectativa, né? Se tinha muita expectativa em cima dele. O Patrick Alain é diferente. O Patrick Alain é um jogador que, no desenho que pelo menos a torcida fazia do esboço do time titular, Patrick Alain não estava nesse time titular. Então, ele meio que aparece no time principal durante a pré-temporada, quando começa a sair as informações de como o time está treinando, e sempre dizendo que ele estava se destacando no treino, né? O que deixava a torcida muito desconfiada, porque poderia estar se configurando o famoso leão de treino. Aí ele começa a temporada com a turma querendo observar muito ele.
Aí ele começou uma montanha-russa, num jogo ele ia bem, era destaque da partida, conseguia até fazer gol. Ele é um jogador que vem sendo bem decisivo, assim, participação direta em gol. Já no outro jogo ele sumia, ele é um pouco refém também do esquema tático de Alan Al, assim, porque é ele sozinho ali para poder fazer a armação do time, e dá para perceber que as características dele, ele não tem nem isso como o grande ponto forte dele, assim. Ele é um cara que vai lembrar um pouco o Jean Carlos, sabe? É aquele cara que vai trabalhar mais a parte do chute mesmo, da chegada na área. Tanto é que ele cresce quando ele começa a fazer mais isso. Então ele teve essa montanha-russa em certo momento ali no início da temporada, teve um momento que foi questionado, porque se fica depositado nele a parte criativa, mas agora nos últimos jogos, agora no recorte final, ele teve uma sequência ali de, acho que foi 3 ou 4 jogos assim, que ele fez gol ou deu assistência. Contra o Afogados foi gol dele, eu não vou lembrar agora, contra o Retrô, Sport, gol no Sport. Gol no Sport. Contra o Afogados, o primeiro gol é dele. É isso mesmo, foi 2-0 o jogo. O primeiro gol é dele, fez o gol contra o Retrô, fez o gol contra o Sport. Então, esse recorte aí já alça ele a disputa do melhor jogador do Náutico no ano, mas eu acho que o Paulo Sérgio está à frente. Terceiro lugar, aí eu não tenho tanta ideia do que vem aí, não. Então, o terceiro lugar, assim, não vai ter uma discrepância muito grande, porque que Paulo Sérgio e Patrick Alain teria que estar aí nessa primeira e segunda posição. Eu acho que qualquer um aí pode colocar Patrick Alain em primeiro, Paulo Sérgio em segundo, não veria problema, cabe. Mas o terceiro colocado, digamos assim, que não vai ter uma margem muito grande para um cara que vai ficar de fora. Então poderia ser alguns jogadores. Eu vou trazer um jogador porque, para mim, é o único jogador no elenco do Náutico que tem aquele perfil do Náutico ter algum ganho com ele. Muito por causa da característica dele, a posição onde ele joga, a idade dele. E porque você olha para Paulo Sérgio tem 35 anos. Paulo Sérgio vai ganhar dinheiro com Paulo Sérgio. Patrick Alain também é aquele cara que já passou por muitos times, tal, muito rodado, Série C ano passado, então também não vai ser um jogador que... Ele pode fazer o que for, ninguém lá da Série A ou da Série B vai chegar assim, eu vou comprar esse jogador aí, vou pagar mesmo que seja uns 500 mil. Isso não vai acontecer. E esse jogador que eu vou citar, além de ele estar desempenhando bem, ele tem essa característica, que para mim é única no elenco do Náutico, que é o Marco Antônio. Desde que o Marco Antônio ele entra no time titular, assim, logo de cara, assim, os 3 primeiros jogos, assim, foi fora da curva, assim, total, de impressionar mesmo, sabe? De você dizer assim, porra, esse cara aí, rapaz, diferente, viu? E depois desses 3 jogos, não seguiu nesse nível de empolgação, mas para mim muito prejudicado por causa do próprio treinador e por causa de desfalques que o Náutico teve na posição. Então, muitos jogos ele teve que jogar de primeiro volante, assim, e, tipo, é um desperdício muito grande. Dá até dó do jogador, assim, porque é um jogador que ele tem essa potência na marcação, às vezes chega até forte demais em algumas bolas, assim, toma uns cartão amarelo que você diz assim, pô, isso é cartão amarelo mesmo. Chegou pesado. Mas ele tem como característica também a saída para poder ajudar no ataque. Então, quando ele conseguiu jogar de segundo volante e recebendo uma certa liberdade do treinador, ele conseguia dar um último passo para colocar alguém na cara do gol, sabe? Até numa quantidade razoável de vezes para um jogador que é volante. Mas nos últimos jogos, essa posição de volante no Náutico, muita gente se contundiu. O Igor Pereira vai ter um período longo aí fora, ligamentar. O Lohan já teve momentos aí que ficou fora por causa de contusão e saiu no último jogo por causa de contusão. Então, ele está sendo colocado muito de primeiro volante. Ele casaria bem demais com o Lohan. Gosto muito de Lohan. Acho que ele casaria bem demais com o Lohan. Lohan fazendo o primeiro volante ali. Pronto. Então, nos recortes, Cauê, aonde o Lohan não joga, que foram algumas vezes que o Lohan ficou fora, inclusive está fora agora, se machucou no jogo de ontem,
Aí, quando ele é colocado primeiro volante, assim, sacrifica muito ele, sabe? É de dar pena, porque ele poderia colaborar muito mais. Atos, já devemos colocar Thiago Lopes aqui como hora de ir pro banco de forma preventiva. Veja. Eu acho que merece mais chances. Eu tenho certeza que vai ter uma expectativa. Não, que ajusta a expectativa de surpresa e tal, mas vai ter, não, aqui vai ser diferente, tal. Tomara que seja, mas me parece difícil. Pode ter por parte de alguém, Cássio, até porque, olha, teve em mim em relação a Vanegas, e pode ir colocando Vanegas aí, por gentileza, mas com o Thiago Lopes não vai ter, assim, e a recepção do nome não só do nome de Thiago Lopes, na verdade, a recepção foi muito negativa por parte da torcida do Náutico do bloco de contratações anunciado por causa de Thiago Lopes. A turma esqueceu os outros. Inclusive, lá na diretoria, a turma se queixou bastante por causa disso. Sabe? A turma, ninguém tá avaliando os outros jogadores, não. Pô. A turma focou em Thiago Lopes, assim. Pegou para Cristo, sabe? Enfim, mas eu acho que... Comentário rápido, Atos. Comentário rápido sobre o Thiago Lopes. A gente falou dele na live de sábado. Nem lembro por quê. Isso. E na hora... Foi por causa do Leão, foi por causa do Leão. A turma lembrou do Leão triste da sala do esporte, e aí o Leão tornou-se famoso por conta de Thiago Lopes. A gente colocou a foto hoje dos dois lado a lado na apresentação. No programa da tarde a gente colocou essa foto. Eu vou passar aqui para a gente rever essa bela imagem. É que na hora que a gente tava lá, eu acho que foi tu, Fred, que perguntou assim, ele tá por onde, hein? Aí eu fui pesquisar e eu vi que ele tava sem clube. Eu não falei de programa, mas eu juro que na minha cabeça eu pensei, é capaz de aparecer no Náutico. Eu juro por tudo que é mais sagrado, que na hora eu pensei isso, velho. E aí quando eu abri hoje o Twitter, eu vi que tinha anunciado, não é possível não. Obrigado, Arthur. Pensamento de Arthur ajudou, viu, Arthur? Não é por nada não, viu? Olha a foto clássica. Olha a foto clássica aí. O homem feliz só porra. O Leão tava muito consciente, meu irmão. Consciente do que tava por vir. Tava. Leão, a cara do Leão foi não, porra. Assim, foi não, porra. E, Fred, lá na diretoria, chegaram a falar assim, não, é porque a turma não sabe as condições que ele está vindo, querendo indicar que está vindo numa condição muito favorável na parte financeira. Mas no caso de Thiago Lopes, para mim não faz diferença. É o que eu disse assim, eu falei um pouco mais cedo isso, que tem jogador que quando ele vem numa condição interessante financeira, a missão dele é entregar só um pouco. Eu até comparei um jogador que teve no ano passado no Náutico, o nome dele era Natan. Ele veio do Fluminense. Nem era bom jogador. Mas ele também chegou a informação que ele tinha vindo numa condição muito boa para o Náutico. Assim, o Náutico só pagava a moradia dele. Agora, era um cara que era volante. Aí você usava ele durante o jogo, ele entrava ali, sabe? Dava aquela carreira atrás do adversário e, de fato, entrega. Então, um cara que só ganha moradia, parece justo. Agora, no caso de Thiago Lopes, moradia onde? Tem isso também. Tem isso. No caso de Thiago Lopes, para mim, não importa a condição que ele vem, porque para mim ele pode vir de graça. Quando ele estiver em campo, ele pode prejudicar o desempenho dele. Não atrapalha, não só ele, como os adversários. Os adversários não, como os companheiros. Pode cair no que acontecia com o Souza. Que, às vezes eu falava e boa parte da torcida não entendia. Ficava pegando, mas ele fez não sei quantos gols, não sei quantas assistências. Sim, meu amigo, mas olha o resto dos 90 minutos, assim, o quanto ele prejudica, não só ele de forma individual, mas ele prejudica todo os jogadores. Não era só Souza que tinha essa característica. Vitor Ferraz também. Porque não é você só desempenhar mal, é você desempenhar mal e afetar nos seus companheiros. Tipo, sei lá, vou citar aqui rapidamente que me vem à cabeça a questão de Romarinho. Até por ser ponta, Romarinho, talvez, se ele desempenha mal, ele só atrapalha ele só. Agora, quando tem um jogador que atrapalha ele, atrapalha fulano que está do lado dele, atrapalha o outro lateral que está invertido da posição dele, porra, aí é demais. Para mim é o caso de Thiago Lopes.
ele vai prejudicar não só ele, o desempenho pessoal dele, como ele pode prejudicar ali quem está ao redor dele. E o time como um todo. Agradecer aí a turma, que a gente já tá 2h20 da manhã e a galera segue aqui com a gente, né, nesse raio-x, um programa necessário, um programa longo, né? A gente está se caminhando aí para a reta final, mas aproveito para agradecer a todo mundo que está aqui com a gente até agora. E por quem não deixou uma curtida aí, a gente já falou dos canais do YouTube, nós somos o que menos pedimos curtidas, inscrições, então de vez em quando a gente lembra disso. Eu aproveitei aqui esse flash que veio na minha cabeça para pedir a vocês que quem ainda não curtiu essa live, quem ainda não se inscreveu no nosso canal, ativar o sino e essas coisitas que o YouTube praticamente nos obriga a pedir pelo seu algoritmo e para que tudo flua como a gente quer que flua, para que o programa chegue cada vez a mais pessoas. Esse ano 2024 tem sido um ano de muita gente descobrindo 45 minutos aqui no YouTube. A gente já tem mais de 10 anos de história no formato podcast, mas tem sido um ano de redescoberta. Ô, Fred. Atos, quem falou? Eu posso te pedir um favor? Dá uma conferida aí para ver se esse termômetro está em 10 mesmo. Tá me incomodando demais. Eu tô achando esse ponteiro alto demais, pô. Desde hoje que eu olho para ele, eu digo, está em 10 não. Até foi ali e deixou em 15. Deixou em 20. Não é possível. Eu vou botar em 5, viu? Bota 5 aí para eu ver no visual. 5, tá em 5 aí agora. Isso, tá bom. Deixa aí, pelo amor de Deus. Atos. Inclusive, por conta disso, eu acho que essa nossa barrinha de reforço vai ficar fora do campo mesmo. Porque eu acho que o que o Náutico precisa, na sua visão, é um novo treinador, né? Principalmente. Eu já demiti a Lau, né? Traria quem? Mas... Tem o nome? Itamar, Atos. Eu não sou muito de estar indicando o nome, não, porque eu aprendi que todo treinador, principalmente que está nesse mercado assim de Série C do Náutico, todo ele assim vai chegar e vai me irritar muito. Assim. Todos. Assim, e eu não quero endossar ninguém, porque é certeza que no segundo jogo eu já vou estar criticando o cara. Mas eu acho que Lisca seria um. Dito isso, Lisca. Arthur acorda tarde amanhã, né, Arthur? Fazer uma perguntinha dessa. Final contra o Sport, tá fogo no jogo. Não, só para fazer Atos ter que se comprometer aí. Dentro desse Titanic que a gente tá. 7 horas da manhã, tô acordado amanhã. Se for pela final, é Roberto Fernandes. Como foi feito há alguns anos. É um bom nome, Atos. Não é. Foi uma discussão, inclusive, da época. O Náutico tá querendo garantir o título e perder o resto da temporada, né? Na época de Roberto Fernandes, que contrataram o Roberto Fernandes. Foi, total. Lisca, pra Série C, gente. Não, Lisca precisa do Náutico nesse momento. Seria um nome razoável. Pra Série C. Olha, quem é o topo da Série C é lá, porra. Aí teve uma pessoa que me perguntou, mas Lisca é treinador ainda? Eu disse, veja, Alan, ué. Mas o teto da C é esse mesmo. O Remo trouxe agora o Morínigo. Talvez seja um nível máximo que dá para fazer. O novo teto, porque o Remo. Mas o Remo sim é foi citado aqui ontem por Lula. Quem foi que citou o ex-treinador de Santa Cruz? Foi Lula, não foi? Não, foi Fábio. Foi Fábio, que tá no. Que é de Limeira. É o Júnior Rocha. Mas eu vi hoje que ele não quis ir nem pro Vila Nova, na B. Eu vi uma especulação sobre isso no Twitter. Que o Vila Nova procurou ele não quis. O Vila levou aquele... Qual é o nome dele? Márcio Santos? Não, esqueci. Márcio Fernandes? Márcio Fernandes. Que vive lá, né? Ganhou a Série C com ele em 2020. Foi, mas quando o Náutico trouxe a Laal, eu acredito que a Laal era o... Eu achei um excepcional nome. Excepcional nome. Agora virou o Morínigo, porque o Remo City levou, né? Atos dos reservas.
de quem não tá jogando, quem é que merece mais chance? E merece mais chance é Cauã Maranhão, que é um jogador que vai, assim, jogador muito jovem, jogador da base do Náutico, um jogador que, quando estreou, fez gol no Clássico contra o Sport, foi emprestado para o Botafogo, lá teve uma rodagem interessante, apesar que teve um período que ele se machucou, mas quando estava atuando, ele sempre é o artilheiro do time do Botafogo. Voltou com uma expectativa da torcida, porém foi renegado pela diretoria, comissão técnica na reta final do ano passado, porque ele não foi usado na Série C, apesar que muita gente pedia, e nesse ano está tendo um uso assim quase que nulo. Ele entrou no terceiro jogo do estadual, fez uma boa jogada, assim, deu uma assistência e depois não foi utilizado mais. E voltou agora no jogo contra o Retrô, porque a Lau tinha perdido umas 10 opções no ataque. E ele colocou o Cauã Maranhão no segundo tempo. E o Cauã Maranhão entrou bem, assim. Lá ele fez algumas boas jogadas, conseguiu algumas finalizações. 2h28, a preocupação da turma é foda, né? E eu acho que merece mais chance. Atos. Entre o abaixo do esperado, muito abaixo, o caos. E o reforço só tem uma opção para escolher? Você está escolhendo. Diga uma segunda Pontas, urgência. Né? Assim, o Náutico Vou deixar. Não tem nenhum jogador nas duas pontas. Não escutei, Atos. Os dois jogadores abertos. Atacantes abertos. Na direita e na esquerda. Isso. Atos. Abaixo do esperado. Muito abaixo do esperado. Ou a situação já beira o caos. O diretor de futebol é parente de Ney Franca, que a turma se lembrou aqui, o Na Beira do Caos aí. Irmão, pô. Irmão, né? Sabia não. Sabe hoje aqui, né? Léo Franco, irmão do Ney Franca. Pronto. Resgataram o clássico do rock futebolístico brasileiro, Na Beira do Caos. Ei, meu Deus. Muito amigo de Rogério Ceni, viu? Para dizer o contrário. Desde da primeira derrota do Náutico, que foi o Botafogo da Paraíba, que a torcida ficava cobrando muito que a diretoria desse declarações, viesse a público falar algumas coisas e, obviamente, como ele é o executivo, né, o cara que recebe para isso, ele era o mais cobrado que aparecesse, que desse declarações. E eu era muito da linha de que, irmão, vocês vão se arrepender se ele vir falar alguma coisa. Não deu outra. Eu tenho uma entrevista hoje, assim, que se não fosse por questões profissionais, eu não teria conseguido ouvir os 16 Foi muito fraca a entrevista. Muito fraca. Era a entrevista aceitável com algumas restrições depois da primeira expulsão. Exato. Exatamente. Foi bem ruim. Não só a parte de Paulo Sérgio, a parte do treinador também. Total. Eu posicionei ali, tá? Entre o caos e o famoso muito abaixo. Você melhora um pouquinho isso ou é por aí mesmo? Não, eu deixo aí porque na questão de Alan Al eu posso pesar muito para baixo, porque eu vou desconsiderar, quer dizer, na verdade, eu vou considerar muito a forma que está aí, quarto lugar na Copa do Nordeste e na final. Mas para o cenário do clube, o que vale mais é o fato de como aconteceu, né? Conseguiu as vagas na Copa do Nordeste, na Copa do Brasil, está na final. E ainda é possível. Ainda é possível, não. É possível se classificar na Copa do Nordeste. Então, para o clube, por exemplo, se a Alan sai amanhã, tem um cenário interessante aí para você terminar essa Copa do Nordeste, terminar o campeonato. Eu fiquei pensando aqui o seguinte: se classifica com a Alan Al e consegue pegar o Fortaleza, uma super retranca lá no Castelão de Alan Al não seria o mais recomendável, não? O Sport também
Fred, eu tentava desenhar nos meus melhores sonhos uma situação que uma final contra o Sport, talvez o anti-futebol que Alan Al promove. Alan Al odeia futebol, tá? Ele quer acabar com o futebol assim, como treinador. É a missão dele, assim. É o Grinch. Ele é o Grinch. Ele é um cavalo de Troia. Ele é o Grinch. Ele quer acabar com o futebol por dentro. Ele odeia o futebol, é o Grinch. E eu imaginava que isso seria um bom antídoto à superioridade, ao favoritismo do Sport. Mas acontece que foi um banho de água fria o que aconteceu com o Retrô, porra. Sabe? Se o Retrô conseguiu amassar o Náutico, então, porra, eu vou achar que todo time acima do Náutico em capacidade de investimento vai ser anulado pelo Grinch? Não, né? Eu vou começar agora a achar que o massacre vem. E outra, tem uma característica também no... E não tem os pênaltis, né? Porque se for para os pênaltis com o Sport, nem assista. Que... Não, esquece. Wagner nem vai na bola. Os caras do Sport batem bem. Então... Não, o Náutico só passa em pênalti se o chute for para fora. Wagner teve 26 pênaltis contra Wagner desde que ele chegou no Náutico. Aí vai pegar uma porrada. Essa é tão batida essa história aqui, pelo amor de Deus. Cássio jogando muito. Deixa eu falar que vai ter matéria de João. Antecipa essa matéria de João. João, eu dou 5 dias para o João falar. O Sport não acertava 10 pênaltis seguidos desde 1918. Essa é uma pauta de João. A outra é essa. 26 cobranças de pênalti contra o Náutico, acho. Nenhuma defesa. Wagner é o recordista brasileiro de pênalti sem defesa. Aí vai ser só assim, ó. Chega, vai, final do Pernambucano os pênaltis. Aí a informação. A informação aqui do GE, que é do GE, viu? Informação do GE que apurou aqui, ó. Wagner é o recordista. Faz outro minuto GE com Camila antes dos pênaltis. Minuto GE. Wagner é o goleiro com mais pênaltis, é o goleiro em atividade do Brasil com mais pênaltis não defendidos de forma consecutiva. E o Sport é o recordista brasileiro de pênaltis convertidos. Assim, joga os dois no ar. Você tá escrito, irmão. Não vê quem não quer. Sabe o que é engraçado? Atos vai lembrar o jogo do ano passado com o Salgueiro, né? Ele errou todos os lados. Todos os pênaltis. Que ele tinha errado todos os lados, eu não lembrava, não. É muito específico isso. Pô, ele era do lado e era do outro. Por que é que ele errou todos os lados? Porque ele pulou antes, pô. É simples, pô. O cara vai deslocar toda vez. Ele pula antes, pô. Quando o jogador para e assiste, não tem mais como errar, não. Por isso que o que é mais forte do que ele? O que é isso, porra? Eu sou um pouquinho sim, Pedro. Não, mas não é assim. Eu acho que é questão física. Ele não tem o timing, porque até para adivinhar você tem que ter um timing, para ter uma chance de você adivinhar. Eu gosto da forma como o Fred se descreve como goleiro, porque ele deixa implícito que ele tem várias outras qualidades. Ele fala assim, ele tá falando de Wagner, tá falando de futebol profissional, né? Ele tá falando de futebol profissional, aqui do nada o Fred fala, eu também sou ruim, em pênalti, assim. Eu acho que tá ligado assim, nisso eu também sou ruim. Vai entrar no debate também, né? Foi foda, assim, ele tá falando de Wagner, daqui a pouco ele diz, Fred, eu também não tenho essa deficiência. Eu sei o que Wagner sente. Bola aérea. Eu sei o que Wagner sente. Quando eu espero, eu vou atrasado. Quando eu escolho o lado, eu vou antes. Eu não tenho time do pênalti. É porque eu acho que na questão do pênalti, o fator físico dele, as limitações físicas dele prevalece, sabe? Fica... Sem explosão. Olha, se você assistir... Só eu que vou assistir um jogo do Náutico completo, prestando atenção nos detalhes. Não porque eu quero, né? Por mim, eu não assistia. Mas, se você olhar nos detalhes, quando Wagner ele cai no chão por causa de uma defesa, é comum, né? Você faz uma defesa, já vai pro chão. Aí o juiz chega lá e vai pedir você levantar. Ele sempre bota a mão no joelho, parece que ele tá botando o joelho no lugar. Pô. Assim, até agonia. Meu irmão, ele pega o joelho dele, ele faz assim com o joelho dele.
Olha esse time. Era Saulo do Sport. Parece que passa marcha. A descrição do time é o técnico que odeia futebol. E o goleiro com todo lance tem que encaixar o joelho de volta. O joelho parece que passa marcha. O goleiro que é mais preocupado em segurar o joelho do que a bola. Saulo no Sport era a mesma coisa, pô. Saulo no Sport há 2 anos. A turma pensava que ele estava Cauê, fazendo. eu acho que tem um microfone. Cauê, teu microfone voltou pro modo. Fala aí, Saulo há 2 anos no Sport. Se os caras soubessem que Atos fala assim do Náutico, aquele cara que vai dizer assim, ó. Você tem que deixar de ver Globo, Cássius e Atos. Assim, o cara teria feito um complemento, meu irmão, naquele vídeo. Tem que deixar de ver Globo, Cássio e Atos. Pronto. Irmão, essa foi foda do goleiro. Preocupado em botar o joelho no caralho. Não, ele faz esse movimento todinho. Tem 4 movimentos, parece que ele tá passando marcha assim com o joelho dele. No último jogo. Mas não era o que eu tava dizendo, pô. Saulo, goleiro do Sport há 2 anos. A turma, ele parava várias vezes, a turma pensava que ele tava fazendo cera, com um negócio no joelho. Era o joelho dele que era podre, pô. Aí ele precisava realmente ser atendido para ter qualquer condição de voltar ao jogo. O William tem isso também, o William tem isso também. Tem. Não, o William pede para sair e continua, né? E o tamanho dele. O joelho é gigante, pô. Tá. Olha, aí o que acontece? Quando você vê ele caminhando, agora recentemente teve um jogo que ele foi falar alguma coisa com o treinador, o lance estava parado. Aí ele saiu da barra. Ele saiu da barra para ali onde fica o treinador, né? Até me faltando as palavras. Ele anda com extrema dificuldade, assim. Uma dificuldade tamanha para poder conseguir dar uma caminhada assim de 200 metros. E quando ele está defendendo, eu sou um grande defensor de Wagner no Náutico, porque quando tem uma disputa de bola que ele tem que sair, meu irmão, ele não mede esforço nenhum. Porra. Todo lance que Wagner vai dividir é como se fosse o último lance da carreira dele. Talvez vocês lembrem. Vai que, né? Vai que, né? Mas é sempre. Vai que não volta, né? Aquele lance. Tu vai lembrar, Fred? Tu vai lembrar. Vai que a caixa de marcha. A caixa de marcha. Tu vai lembrar, Fred, aquele lance do jogo Náutico Sport no Pernambucano, que teve Pedro Vilhena, né? Ele recebe dentro da área de costa, quando ele gira, Wagner já tá em cima dele. Então ele sempre vai com tudo na bola assim. Assim, eu passei a admirar isso nele. Porque a qualquer momento a carreira dele pode acabar, assim. Eu acho isso, assim, em uma realidade onde a maioria dos jogadores tiram pé, se preservam, eu acho isso uma qualidade bonita, assim, do jogador, porque com tanta limitação física, ele não mede esforços, assim, para ir para a disputa de bola. Importante. Mas aí eu vou dizer uma coisa também, Atos. Para um cara como ele, ter essa sequência que ele está tendo no Náutico deve ser algo muito especial também. Porque ele sofreu tanto tempo sem jogar. Então, ele deve ser muito grato, assim, sabe? Ele é tipo o Alcoólicos Anônimos. Meu amigo. É um dia após o outro. Meu amigo. Não, Vamos passar. Ele já sabe. Ele já sabe que o pior pode acontecer a qualquer momento. Ai, meu Deus. Meu amigo, tem que contar essa parte, pô, tem condições. Mas não é, tô falando a verdade. Ele sabe que o pior pode acontecer a qualquer momento. Pô. Você percebe isso nele, sabe? Então, a carreira dele, assim, essa sequência, depois de tudo que ele passou, e agora a realidade dele é o seguinte: se você perguntar a ele quanto tempo ele tem de carreira, cara, se ele conseguir jogar 3 anos, ele vai jogar 3 anos.
É até a próxima contusão, velho. Porque eu acho que depois, assim, Deus o livre que isso aconteça, eu acho que ele não merece isso. Mas se ele tiver uma contusão grave, principalmente nenhum jogador merece. Eu acho que ele não. Eu acho que ele não voltaria mais, porque idade avançada e pelo todo histórico, assim. Tomara que ele tenha mais aí uns 3 anos. Eu acho que eu vi uma entrevista que ele projetou 3 anos de carreira ainda, e tomara que ele tenha. Mas que é mais, assim, só deixando bem claro, assim, eu tava, meu irmão, rindo aqui, cada referência do caralho, meu irmão. Grande fase você hoje, viu, Pato? Porra. Cássio, aproveita. Eu levantei a bola aqui para. Thiago Lopes não teve um momento desse na carreira. O que Atos fez hoje, Thiago Lopes nunca fez. Tem não. Arthur levantou a bola. Não tem, nunca. Eu fui levantar a bola de Wagner para deixar uma mensagem bonita no final. Pô. O cara vai. Teve jeito, não. Ele é igual a Cólicos Anônimos. Porra. Irmão. Joseph Klimber. O Joseph Klimber do gol. Cássio. Onde a gente posiciona esse Náutico aí até aqui nessa temporada? Meu irmão, com o tamanho do sacrifício tem que melhorar um pouco. Assim, É do Náutico ou de Alan Alves? Só Náutico mesmo, né? Náutico. Ou abaixo do esperado. Abaixo. Um pouquinho acima de Atos. Aquele 80-20 dele ontem, aquele 80-20, aí ele Atos pra cá eu puxo. Acho que foi de uma pegada tipo Casagrande lá no Globo Esporte. Quando ele falou lá das porcentagens de classificação, 80%. Aí, não, mas 60, 65. 65. Ele fala assim, é 60 para ganhar e 70 para perder. Para ganhar, 80. É um pouquinho acima, é abaixo, mas um pouquinho acima de Atos. Abaixo da categoria abaixo. Tá, mas é mais para cá um pouquinho. Isso, é que confundiu. Está na categoria abaixo, mas um pouco acima, acho que se confundiu, da escolha de Atos. Eu vou no mesmo local aí de Cássio. De Atos ou de Cássio, Arthur? De Cássio. Minhoca tá indo pro buraco, desaparecendo aos poucos, mas ele tenta se sustentar. Aqui, eu vou também ficar aí nessa que Atos colocou. Minhoca tem uma característica muito semelhante de Celso, assim, pelo mesmo jeito, embora seja o Atos seja diferente. Celso, em algum momento, ele começa a desenhar no papel. Largou, assim, desenhar. Minhoca vai dando um zoom na tela, meu irmão. Daqui a pouco tá desse tamanho aqui. Ele vai se aparecendo. É sério. Veja, meu irmão, ele começa aqui, ó. Quando vai passando o tempo, ó. Daqui a pouco do Ceará vou estar a tela cheia, pô. Daqui a pouco eu vou estar a tela cheia. Daqui a pouco o Minhoca tá de você pro Ceará, Minhoca. Ainda tem seu Minhoca time. Tá desse tamanho da tela. Seu time ainda, tenha calma. Cauê? Abaixo. Só no abaixo mesmo. Abaixo do esperado. Eu vou aqui junto com o Cauê também, tá? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra aí. Acho que abaixo, mas tá conseguindo minimamente. Só para ficar claro, Fred, é porque eu gostei da montagem de elenco do Náutico. Mesmo sendo uma montagem do zero, considerando que parecia ter sido boa mesmo. Aí eu acabei gostando da montagem. Aí por isso que essa minha visão assim, bem ruim, muito depositada no treinador.